noite a todos. Quero pedir aos irmãos que abram a Bíblia na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses. Finalmente chegou o dia de nós começarmos a expor, uma carta durante os domingos à noite. Nas quartas-feiras já tem sido exposta a carta aos Romanos, e os irmãos que têm estado nas quartas-feiras têm feito muito bem esse trabalho de exposição da carta de Paulo aos Romanos, e eu tentarei também expor da maneira também adequada, fiel, e agradável, como os irmãos também têm ministrado. Então, quero convidar vocês para o capítulo 1 da primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses. Vamos ler apenas o versículo 1 por enquanto. Em seguida a oração, vamos passar a introdução a essa epístola. O texto diz, 1 Tessalonicenses 1:1: Paulo, Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses, em Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo. Graça e paz a vós outros. Vamos orar. Ó Senhor, muito obrigado, ó Deus, pela tua fidelidade conosco. Nós somos totalmente carentes da tua misericórdia e da tua graça, e parece que quanto mais os dias são acrescentados à nossa vida, mais consciência nós temos do quanto nós somos, Senhor, abençoados por Ti, do quanto nós somos, ó Deus, amados por Ti, do quanto nós podemos, Senhor Deus, ser usados por Ti para a glória do Teu nome, para a edificação da Tua igreja nessa terra. Aqui nesse lugar, ó Deus, aqui em Maranguape, se reúne, Deus, uma pequena igreja, mas só Tu sabes, ó Deus, o real valor que uma igreja local tem, verdadeiramente. E por isso eu peço que nós possamos também ver a igreja local como algo especial, como os Teus olhos veem. Porque, ó Deus, não é nem tanto, Pai, pela quantidade de pessoas, ó Deus, mas porque sobre cada uma delas, ó Deus, está o precioso sangue do Teu Filho amado, como sacrifício precioso aceito por Ti para a salvação de cada um de nós. E por isso, Deus, é com os olhos em Cristo, Deus, que eu quero pregar, e é com os olhos em Cristo que eu desejo que os meus irmãos possam ouvir a Tua palavra esta noite, Senhor. É apenas uma introdução a uma carta muito preciosa, como todas as cartas na Bíblia o são. E por se tratar, Deus, da plantação de uma igreja, talvez fale mais a nós, ó Deus, hoje do que talvez fale daqui a 10 anos, 20 anos, 30 anos. Só Tu sabe, Deus, quantos anos nós vamos ter ainda na terra. Mas eu peço que o Senhor nos ajude nesta noite a compreender da melhor maneira possível a Tua palavra, Deus, dirigida, Deus, àquela igreja que começou, Deus, numa época que também teve os seus desafios, também teve a oposição, tanto da parte das pessoas que eram pagãs, como da parte de pessoas que eram judaicas também, judias, porque não entendiam que o Senhor estava cumprindo as profecias em torno do Messias esperado por Israel, que é Jesus, e que em Jesus tanto pagãos como judeus foram, Senhor Deus, reunidos, formando um só povo, um novo homem para o Senhor. E nós pedimos, Deus, que essa noite, o pouco que pudermos passar, o pouco que pudermos estudar, o pouco que pudermos expor, já enriqueça os nossos corações
e que isso, Deus, se transforme, redunde para a glória do Senhor, meu Deus. Eu assisti recentemente um filme em que os homens eles enchiam o peito para dizer pela glória de Roma, que nós possamos também encher o peito, mas com fé, e dizer para a glória de Deus. Que tudo seja feito para a glória do teu santo nome, Senhor. Assim oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, a primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, ela foi escrita na cidade de Corinto, foi escrita ali por volta de 51 depois de Cristo. A cidade de Tessalônica hoje é conhecida como Salônica. Era uma cidade que na época era um importante centro comercial e habitava em torno de umas 200 mil pessoas. Foi esse contexto, em poucas palavras, que Paulo conheceu quando ali chegou para ensinar. Como eu disse, o nosso propósito aqui é apenas trazer uma introdução a essa epístola. Nós vamos entrar, a partir do versículo 2 em diante, no assunto que Paulo realmente trata, né, com aqueles irmãos. Então, eu quero abordar hoje apenas 3 pontos. O primeiro ponto é falar sobre os autores dessa carta. O segundo, sobre os destinatários da carta. E o terceiro, que é sobre a saudação. Em cada uma desses pontos, eu pude encontrar coisas que vale a pena a gente abordar para o nosso entendimento dessa carta. Também vamos ver um outro texto que está no livro de Atos, que o autor do livro de Atos, ele narra como o início da obra de Deus ali naquela cidade. Então vamos ver aqui, primeiramente, aqui logo no início de 1 Tessalonicenses 1:1. Quem são os autores desta carta? O texto nos diz: Paulo, Silvano e Timóteo. Então, nas primeiras linhas da epístola, nós temos revelado o nome dos homens que plantaram aquela igreja naquela cidade, naquela localidade. E é interessante, irmãos, que a primeira coisa que me chamou a atenção é que Paulo, ele não se identifica como apóstolo. Talvez outras cartas que você já abriu no Novo Testamento, você vê Paulo falando Paulo, apóstolo, né? E vai falando mais coisas. Em Gálatas, em que ele vai fazer uma certa defesa do apostolado dele, ele diz Paulo, apóstolo, não por homens, nem por homem algum, mas por Jesus Cristo. Então, você vê que nessas outras cartas, Paulo identifica-se com todas as letras como apóstolo. E por que é que ele não faz isso? Irmãos, possivelmente, porque aqui, meus irmãos, é uma carta escrita num tom muito íntimo, muito próximo daquela igreja. Mais à frente a gente vai ver, meus irmãos, como Paulo tratava aquelas pessoas. Ele chegava a chamar aqueles cristãos, os membros daquela igreja, de meus filhos amados. Ele dizia mais, olha, eu estive com vocês como a ama que cria os filhos. Paulo se sentia como a mãe daquelas pessoas. Tratava-os como o pai daquelas pessoas. Tinha por eles um afeto muito forte. Então, meus irmãos, você vê que aqui Paulo está falando com pessoas que eram muito íntimas deles. Sem falar que essa provavelmente era uma das primeiras igrejas que ele estava fundando. Aliás, quando ele vai chegando na Europa, a primeira igreja é Filipos. E parece que já depois de Filipos ele já vai para Tessalônica. E é muito interessante que tanto Tessalônica como Filipos parece que tem o mesmo tom. Esse tom paternal, esse tom até maternal de Paulo falando com aqueles irmãos. E olha, nessa carta você vê que Paulo não está fazendo nenhuma defesa do apostolado dele, como ele faz em 2 Coríntios, como ele faz na própria carta aos Gálatas.
aqui vocês veem que ele não fala isso porque também essas pessoas nunca questionaram o apostolado de Paulo. E só isso, meus irmãos, já nos dá, assim, uma lição para as nossas vidas. Quando você vai servir ao Senhor na igreja, às vezes você não tem um título, você não tem nem ao certo uma função definida, você é um servo. Mas na medida que você vai servir na igreja, pode ser que você comece a ter uma função mais definida. Isso talvez coloque até um título, né, antes do seu nome. Tipo, professor, fulano de tal, professora, fulano de tal, pastor, fulano de tal, e eu vou parar por aqui. E, irmãos, um dos títulos maiores que tem na igreja e que morreu com aqueles que já partiram foi o de apóstolo. O apóstolo ele vinha numa ordem que ele era o primeiro, depois vinham os profetas, depois vinham os mestres seriam os pastores, e depois vinham outros. E você vê que Paulo aqui, meus irmãos, ele não usa esse título. Porque nem sempre, meu irmão, é preciso que a gente coloque o nosso título à frente do nosso nome. Eu estou querendo dizer o seguinte, nem sempre, meus irmãos, é preciso lembrar as pessoas a nossa posição ou a nossa função na igreja. Como se isso fosse a razão de nós sermos respeitados. Não. Você é respeitado mesmo que o irmão chame você de irmão fulano, de irmã fulana. Não precisa se apegar a uma posição, só sirvo na igreja se me chamarem de pastor fulano de tal, ou reverendo. Nós não usamos o termo reverendo, mas tem denominações que usam o termo reverendo. Irmãos, se a gente for olhar para as escrituras, isso só vai dizer em que nós trabalhamos. O mais importante é que nós, primeiramente, somos servos. O título, ele vai apenas dizer a nossa função. Mas no fundo, nós somos servos. E o apóstolo Paulo sabia disso melhor do que, acredito que nós. O quanto aquele homem serviu a Deus é para nós um exemplo de que sejamos conhecidos como pelo nosso título, pela nossa função, o que importa é que o nosso respeito entre os irmãos não provém desse título. E que nós não precisamos de um título e nem ficar lembrando essas coisas, principalmente diante das pessoas que nos conhecem e nos amam fraternalmente. E eu achei isso, meu Deus, como isso é importante a gente olhar. Quando nós somos servos, os títulos, eles apenas designam as nossas atividades, as nossas funções. Você não precisa de um título para ter o respeito dos outros. Seja você mesmo. Mostre pelas suas ações, pelas suas palavras, que Cristo é o seu Senhor. Assim você receberá o respeito dos outros. Talvez haja necessidade de um pastor defender, eu sou o pastor, mas só quando estiver pessoas na igreja que maliciosamente estão agindo contra ele, questionando o seu pastorado. Aí sim, pode haver a necessidade de um pastor dizer, irmãos, nesta igreja eu sou pastor. E como pastor, eu sou mais responsável do que vocês diante de Deus. E vocês precisam me ouvir. Querendo ou não, precisam me ouvir. Chega um momento, e Paulo fez isso, de defender o apostolado dele. Mas não era esse o caso aqui em 1 Tessalonicenses. Continuando, meus irmãos, aqui nós vemos que Paulo ele menciona mais de duas pessoas, que são Silvano e Timóteo. Silvano é o mesmo Silas de Atos. Quando a gente for lá para Atos, você vai ter essa confirmação. Então, Timóteo, aliás, Silas, ou Silvano, e Timóteo, eles são mencionados nessa carta,
provavelmente, meus irmãos, pela participação deles no trabalho de plantação daquela igreja. Eles não eram apóstolos, o apóstolo é só Paulo, mas Paulo menciona-os como apóstolo, porque eles também participaram da fundação daquela igreja como enviados de Cristo, está no capítulo 2, versículo 7. Volte aí, capítulo 2, versículo 7. Diz assim: embora pudéssemos, como enviados de Cristo, algumas traduções vão usar até a palavra apóstolos, exigir de vós a nossa manutenção. Todavia nos tornamos carinhosos entre vós, qual ama que acaricia os próprios filhos. Então, Paulo ele menciona aqui esses dois servos de Deus, porque, a meu ver, Paulo reconhecia eles como enviados de Cristo, e por causa disso mencionou ambos como coautores dessa epístola. Ou seja, Paulo ele está considerando aqueles homens como coautores dessa epístola por causa do trabalho deles, do trabalho conjunto de Paulo, Silas e Timóteo na plantação daquela igreja. E os três agiram da mesma maneira. Olha quando ele fala aqui, né? Como eu li há pouco. Como ama que acaricia os próprios filhos. Olha o versículo 8 que diz no capítulo 2, 1 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 8. Assim, querendo-vos muito, estávamos prontos a oferecer não somente o Evangelho de Deus, mas igualmente a própria vida. Por isso que vos tornastes muito amados de nós. Era com esse mesmo amor, era com esse mesmo espírito paterno que Paulo tinha, que Silvano tinha, que Timóteo tinha, que eles fundaram aquela igreja. Então, para Paulo foi justo colocar o nome desses homens ao lado dele como coautores da carta. Mas lembrando, não teve nenhuma linha escrita por eles, a não ser que algum deles trabalhou como amanuense, ou seja, enquanto Paulo falava, alguém escrevia. Mas toda a carta ela é uma carta inspirada por Deus por vir do apóstolo Paulo. Vamos ver um pouco mais sobre esses homens, né? Esses dois grandes servos de Deus que nós temos aqui mencionado. Bom, Silvano e Timóteo, eles eram companheiros de trabalho de Paulo quando da segunda viagem missionária do apóstolo. Vocês sabem que Paulo ele fez 3 viagens missionárias e uma viagem para Roma. Então foi na segunda viagem missionária que ele veio, saiu em viagem juntamente com Silvano, começou somente com eles dois. Quando eles chegaram em uma determinada cidade, eles encontraram Timóteo, e Timóteo então se tornou o terceiro integrante da equipe, e eles prosseguiram com a obra que o Senhor havia designado a eles. Silvano ou Silas era um homem notável. Você pode ver isso em Atos capítulo 15, versículo 22. Você vai ver que tanto ele quanto o outro homem, se eu não me lembro agora do nome dele, sei que era Silas e outro homem, eles eram notáveis entre os apóstolos, entre os presbíteros e entre os irmãos em Jerusalém. E além disso, Silvano ou Silas também era um profeta, ou seja, alguém que ele exercia o ofício ou a função de profeta na igreja, conforme Atos 15, versículo 32. Esse era Silvano. E Timóteo? Bom, meus irmãos, Timóteo foi aquele cooperador que Paulo teve ao seu lado por mais tempo. Foi aquela pessoa que mais tempo esteve servindo ao Senhor ao lado de Paulo. E para Paulo, esse era um verdadeiro filho. Eu queria convidar vocês, você deixa marcado aí 1 Tessalonicenses e vá comigo até Filipenses. Ou seja, você vai voltar algumas páginas na sua Bíblia, você vai para a carta de Paulo aos Filipenses, e olha o que Paulo fala de Timóteo no capítulo 2 de Filipenses, a partir do versículo
19. Olha só o que Paulo tem a falar sobre esse jovem. Lembrando que Timóteo ele era muito jovem quando ele saiu com Paulo. Ora, Paulo, depois de escrever para Timóteo, você tem 2 cartas de Paulo a Timóteo, Paulo ainda trata ele como jovem. Então ele era muito jovem quando ele saiu com Paulo para plantar igrejas ali por aquela região. Bom, Filipenses 2, versículo 19 em diante diz assim: Espero, porém, no Senhor Jesus mandar-vos Timóteo o mais breve possível, a fim de que eu me sinta animado também, tendo conhecimento da vossa situação. Porque a ninguém tenho de igual sentimento, que sinceramente cuide dos vossos interesses, pois todos eles buscam o que é seu próprio, não o que é de Cristo. E conheceis o seu caráter provado, pois serviu ao Evangelho junto comigo como filho ao Pai. Então, esse era o Timóteo que Paulo começou o trabalho ali na cidade de Tessalônica. Então, nós vemos aqui, meus irmãos, 2 servos de Paulo, 2 servos de Deus trabalhando junto com Paulo na plantação de uma igreja. E o fato de Paulo mencionar um antes do outro, ou seja, dele mencionar Silvano antes de Timóteo, é que talvez Silvano fosse mais velho e porque trabalhasse com Paulo primeiro. Então, é só isso que pode ser a razão de Paulo ter mencionado Silvano antes de Timóteo. Mas, em termos gerais, irmão, o que é que nós aprendemos com essa menção de Paulo a esses outros homens? É que nós devemos reconhecer, meus irmãos, aqueles que contribuíram conosco no trabalho do Senhor. Uma igreja, raríssimas exceções. Se você conhecer alguma, você me fala. Me falta até na memória qualquer exemplo de uma igreja que começou sozinha, só uma pessoa sozinha. Talvez na história de missões, quando ia um pioneiro para uma dessas ilhas no Pacífico, ia sozinho, ia somente entregava tudo a Deus e ia para lá. Pode ser um caso, né? Mas normalmente é 2 ou mais. São 2 ou mais vidas que formam uma equipe. Talvez na época não usasse esse termo pode ser muito moderno para aquele tempo, mas formava aquele grupo missionário. Então eles partiam para aquele lugar para iniciar o trabalho. Então é justo que Paulo até mencione mesmo esses 2 servos, porque eles contribuíram com o trabalho ali naquele lugar. E eu tenho certeza, meus irmãos, que tanto Timóteo quanto Silvano se sentiram honrados por ler aquela carta, né, e ver os nomes deles ali também como os remetentes, né, como aqueles que estão também enviando essa carta para uma pequena igreja que estava começando naquela região. Agora eu queria pedir a você para abrir em Atos capítulo 17, que é um texto, é um relato histórico de como foi a plantação da igreja ali. Então, Atos capítulo 17, vamos ver o que Paulo, Silvano e Timóteo fizeram ao chegar naquele lugar. Então, Atos capítulo Atos capítulo 17, versículo 1 diz assim: Tendo passado por Anfípolis e Apolônia, chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga de judeus. Então aqui mostra a chegada de Paulo, Silvano e Timóteo àquela cidade, e naquela cidade havia o quê? Judeus, num número suficiente para ter uma sinagoga. E o que é que diz o texto em diante, versículo 2? Paulo, segundo o seu costume, foi procurá-los e por 3 sábados arrasou com eles acerca das Escrituras. Então Paulo ele foi segundo o costume dele até aquela sinagoga.
Irmãos, esse costume você pode ver no capítulo 13, no capítulo 14, no capítulo 18 e talvez em outros capítulos de Atos, que Paulo, sempre quando ele chegava numa cidade, ele procurava primeiramente os judeus. Era costume dele, era sua prática comum. Em qualquer cidade que ele chegava, se ele sabia que ali havia uma sinagoga, ele ia até essa sinagoga. Nós sabemos, meus irmãos, que Paulo fazia isso movido também pelo amor que ele tinha pelo seu povo. Então é muito justo até que um judeu hoje, que se converta ao Senhor Jesus Cristo, ele ore pelo seu povo, ele até vá a Jerusalém ou até na cidade onde ele mora, procurar outros judeus que ali residam e passe para eles aquilo que ele também recebeu. Ou seja, o Evangelho. Paulo ele foi escolhido por Cristo, nós sabemos lá em Atos capítulo 9, fala de como foi o encontro de Jesus Cristo, aliás, o encontro de Paulo com Jesus Cristo. E vocês sabem o que aconteceu com Paulo, né? Você sabe que Paulo ele ficou cego e até por 3 dias ele ficou em jejum e que Cristo apareceu a um homem chamado Ananias e disse para Ananias e até Paulo. E Ananias ele colocou ali algumas preocupações, né? Dizendo ao Senhor que sabia o que esse homem fazia com os cristãos, né? E que ele estava ali justamente para capturar outros, né? Mas Jesus tinha dito que vá porque este homem é meu escolhido para levar o meu nome aos gentios, mas também, como o texto diz, aos filhos de Israel. Isso está em Atos capítulo 9, versículo 15. Então Paulo, ele foi sim feito por Cristo o apóstolo dos gentios. Ou seja, Deus, Cristo, escolheu um homem e esse homem Deus enviou, tipo assim, Paulo, olhe para o mundo, olhe para as nações, olhe para os pagãos. Esse é o seu campo missionário. Já pensou você ter essa responsabilidade? Grande demais. Grande demais. Mas Deus deu a ele a capacidade necessária para ele fazer a obra que o Senhor tinha para a época dele, para os dias dele. E ele fez. Na força e na graça de nosso Senhor, ele fez. E era costume Paulo se dirigir aos gentios depois. Vocês veem que nem sempre Paulo ele era aceito pela maior parte dos judeus. Na verdade, uma minoria de judeus ouviam a Paulo, se convertiam, mas a outra parte, dessa outra parte, às vezes se levantava pessoas que se colocavam como inimigos, adversários de Paulo e começavam a persegui-lo. Mas, embora isso acontecesse muitas vezes, Paulo não desistia de ir ao seu povo e pregar o evangelho ao seu povo. Peraí, ainda. E como é que Paulo pregava o evangelho aos judeus? Quando ele ia na sinagoga, o que ele fazia? Bom, o texto continua dizendo no versículo 3 que ele expunha as escrituras, né? Versículo 3. Expondo e demonstrando ter sido necessário que o Cristo padecesse e ressurgisse dentre os mortos. E este dizia a ele, é o Cristo Jesus que eu vos anuncio. Então Paulo, ele ia à sinagoga, pregava o evangelho a partir das escrituras hebraicas. Ele ensinava o que os profetas haviam anunciado acerca de Cristo e mostrava à luz das escrituras hebraicas, à luz das escrituras hebraicas, que Jesus era justamente esse homem a quem os profetas do Antigo Testamento haviam anunciado que havia de vir e que este era o Cristo. E Timóteo e Silvano deveriam seguir esse mesmo método com os judeus. Então você vê aqui, meus irmãos, uma coisa que nós também podemos tirar para a nossa vida prática. Não há melhor maneira de pregar o evangelho aos judeus ou a qualquer pessoa que conheça, ainda que parcialmente, alguma coisa da Bíblia,
do que partindo da própria Bíblia. Ou seja, partindo daquilo que aquela pessoa conhece para levá-la a Cristo. Deixa eu dar um exemplo a vocês. Há pessoas que são católicas e católicas que conhecem alguma coisa da Bíblia. Então, qual é a melhor maneira de você apresentar o Evangelho para um católico assim? É você conversar com ela a partir de um ponto comum. O que ela sabe sobre a Bíblia. Quando você vai chegar para uma pessoa que essa pessoa ela não sabe uma vírgula da Bíblia, o que é que você tem que procurar? Um ponto comum, algo que você sabe e que ela sabe. Como Paulo fez lá em Atenas, em Atos capítulo 19, ele chegou lá para aqueles filósofos e a partir do que o que ele usou como um ponto comum para começar o evangelismo dele? Aquilo que aqueles filósofos conheciam, até mencionou filósofos no meio da evangelização dele. Então, o que nós devemos fazer aqui? Nós estamos aqui nesse lugar, estamos aqui como uma igreja do Senhor Jesus Cristo, então nós estamos aqui também para levar o evangelho a outras pessoas. Qual a melhor maneira de fazer isso? Começa a partir do que aquela pessoa sabe. E se ela não sabe, de alguma maneira converse ele e tente conduzir do que ela sabe até o evangelho de Cristo. Use a sabedoria que Deus te deu em favor daquela vida, em favor daquela alma. Era o que o apóstolo Paulo fez e, pela graça de Deus, o trabalho de Paulo e dos seus companheiros tiveram sucesso naquela cidade. Muito bem, isso aqui é somente, meus irmãos, sobre os autores. Estou apenas passando por alto. Agora vamos ver um pouco sobre os destinatários. Porque os destinatários, como o texto já diz, é a igreja dos Tessalonicenses. Então, a igreja dos Tessalonicenses, em Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo, são os destinatários dessa carta que nós estamos expondo agora. E eu começo perguntando, meus irmãos, o que é uma igreja? O texto diz, né, Paulo, Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses. Mas o que a igreja significa? Já faz muito tempo, né, daquele século para cá. Então é importante que a gente saiba o que significa igreja. Certamente a igreja ela ganhou vários significados com o tempo. Mas o significado inicial, sabe o que é, meus irmãos? É de uma assembleia de cidadãos que se reuniam regularmente. Esse era o sentido de igreja. Era uma palavra secular que foi utilizada no Novo Testamento e também utilizada na Septuaginta para se referir a essa assembleia, essa reunião de pessoas. E é interessante que na Septuaginta, que é o quê? O que é a Septuaginta, meu irmão? A Septuaginta era a tradução do Antigo Testamento para o grego. O Antigo Testamento em hebraico foi traduzido por judeus para o grego e era uma Bíblia, era a Bíblia que os apóstolos utilizavam também. E na tradução dessa Bíblia do hebraico para o grego, a palavra grega para igreja, ela aparecia em alguns lugares no Antigo Testamento, como 1 Reis, capítulo 8, versículo 65, e Neemias, capítulo 8, versículo 17. Em 1 Reis, capítulo 8, versículo 65, essa palavra foi usada para a congregação de Israel, quando esta se reunia por algum propósito. Então, quando a congregação dos filhos de Israel se reuniam por algum propósito, ali estava havendo uma reunião, ou quando se referia à comunidade do povo de Deus, também significava a igreja do povo de Deus. E no Novo Testamento, o que é que a igreja significa? Exatamente. Uma assembleia do povo de Deus, composta por judeus e gentios, unidos ao Pai pela fé em Jesus Cristo, seu Filho, nosso Senhor.
Então nós podemos ver, meus irmãos, que uma igreja é isso, é uma assembleia. Às vezes quando a gente fala assim de igreja, nós temos que pensar, a igreja existe o sentido de prédio, né? Olha como a igreja está bonita agora com essa nova pintura. É assim que a gente se refere. A gente está falando do prédio, não está falando das pessoas que foram pintadas, né? Estamos falando do prédio, né? Às vezes a igreja ela pode significar como a instituição, e às vezes tem aquele nome, CNPJ, inclusive, né? CNPJ é um sentido moderno para a igreja. Mas o sentido bíblico é o quê? É de uma assembleia, é um povo que se reúne com regularidade. Por exemplo, nesse sentido, nós somos a igreja. Crentes no Senhor Jesus Cristo, estamos em Deus nosso Pai, nos reunimos com regularidade, estamos formando uma igreja. Existe um outro sentido, que é um sentido ainda mais amplo da igreja, que é de todos os crentes de todos os tempos que junto formam o corpo de Cristo, em geral. Mas na Terra, a igreja tem, e na Terra no sentido local, a igreja tem esse sentido de assembleia. E é interessante, eu quero chamar a atenção de vocês para as palavras de Paulo, quando ele fala em quem a igreja aos Tessalonicenses estava, né? Olha aqui, voltando a 1 Tessalonicenses 1, capítulo 1, versículo 1, diz assim: a igreja dos Tessalonicenses em Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo. O que a gente aprende disso aqui também? A gente aprende, meus irmãos, que a igreja em Tessalônica, como outras igrejas, ela estava em Deus Pai, e nesse sentido, a igreja ela se distinguia do mundo pagão. Hoje você vê, digamos, aqui, só nesse conjunto aqui, tem não sei quantas igrejas, não tem? Um bocado de igreja. Não era assim naquele tempo. Naquele tempo estava, digamos, uma igreja, aqui se aqui fosse Tessalônica, né? Estaria uma igreja ali, e outro lugar, um templo a um deus fulano de tal, outro templo a deusa fulano de tal, né? Afora a sinagoga que tinha na cidade, ou seja, não existia isso que nós temos hoje. Então, era importante Paulo mostrar, olha, vocês estão em Deus Pai. Isso falava muito aos gentios. Porque, meus irmãos, os gentios ou pagãos, né? O que distinguia eles? Adoração à natureza, adoração a espíritos, adoração a ídolos. Paulo, escrevendo aos Coríntios, diz assim, que ainda que exista muitos deuses no céu e na terra e tal, para nós há um só Deus, o Pai. Ou seja, pessoas que haviam vindo do paganismo, elas tinham se voltado daquela multidão de divindades que só existiam na cabeça delas, agora para adorar e para servir um Deus verdadeiro, um Deus real, um Deus que era diferente do tipo de divindade que eles estavam acostumados, que não produzia neles nenhuma influência espiritual. O que os judeus aprendiam quando olhavam para os pagãos e viam os ídolos dele? Não, esse povo não tem nenhuma relação com Deus. Eles adoram o pau, a pedra, né, a madeira, que eram os materiais dos ídolos dele, e os judeus estavam certos. Os gentios não conheciam a Deus, e Paulo é claro em enfatizar isso. Falando para os Tessalonicenses, quando você vê aqui no capítulo 1 de 1 Tessalonicenses, você vê aqui no versículo 9, e diz assim: pois eles mesmos, no tocante a nós, proclamam que repercussão teve o nosso ingresso no vosso meio, e como deixando os ídolos, vos convertestes a Deus para servir o Deus vivo e verdadeiro. Então, o que aconteceu? Quando Paulo, Silas e Timóteo chegaram àquela cidade, foram trabalhar entre aquelas pessoas, eles deixaram
o passado pagão deles para passar a viver, a adorar e a servir ao Deus vivo e verdadeiro, que é o nosso Deus e o nosso Pai. Agora é interessante que Paulo não parou por aí. Paulo ele faz questão de dizer também que essa igreja estava no Senhor Jesus Cristo. Nenhuma igreja verdadeira está somente em Deus Pai. Uma igreja verdadeira, para ela ser verdadeira, ela tem que estar em Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo. Quem tem o Pai tem o Filho, e aquele que não tem o Filho também não tem o Pai. E nesse sentido, Paulo revela que aqueles cristãos tessalonicenses, eles também reconheceram algumas coisas sobre Jesus Cristo, que nós também conhecemos e reconhecemos. No versículo 10 do capítulo 1, ele diz aqui, né? Para guardardes dos céus o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus que nos livra da ira vindoura. Olha só as coisas que eles já sabiam sobre Cristo. Que Cristo era filho de Deus Pai, num sentido que nenhum crente é. Cristo é o Filho unigênito e primogênito do Pai. Nós somos filhos por adoção. Há uma diferença, mas essa diferença o Senhor, com muito amor, né, mostra que não é para nenhum de nós nos sentir inferiorizado, ressentido ou qualquer sentimento do tipo, mas para entender que Jesus não é como nós. Jesus está muito mais, muito mesmo acima de qualquer um na terra e no céu. Para você ter ideia, ele está à destra de Deus, o Pai. Eles sabiam que ele havia ressuscitado dos mortos. Eles sabiam que ele também nos livra do quê? Do quê? Da ira vindoura. Que também é aquele aspecto do Evangelho que nós também temos certeza que há de acontecer. Irmãos, indo lá para... Voltando lá a Atos 17, vamos voltar lá a esse texto. Ele também fala mais alguns detalhes sobre a própria igreja de Tessalônica. Então, Atos 17, versículo 4, diz assim: o que aconteceu depois que Paulo, Timóteo e Silvano trabalharam naquele lugar? Paulo chegou na sinagoga, expôs, e olha por quantos deixa eu ver, quantos sábados, aqui ó, 3 sábados, né? Versículo 2, e Paulo, segundo seu costume, foi procurá-los, e por 3 sábados arrosou com eles acerca das Escrituras. O texto não diz que foi 3 sábados consecutivos. O texto não diz que foi 3 sábados, só diz que foi 3 sábados. Então, pode ser até que Paulo ficou até mais tempo naquele lugar, né? Inclusive, ele recebeu 2 ofertas da igreja de Filipos, enquanto ele esteve ali em Tessalônica. Então, é possível que ele tenha passado até mais tempo. Então, depois que ele expôs, arrasou com os irmãos em torno com os judeus, em cima das escrituras hebraicas, o que aconteceu? O versículo 4 diz: alguns deles foram persuadidos e unidos a Paulo e Silas, esse Silas é o mesmo Silvano, bem como numerosa multidão de gregos piedosos e muitas mulheres, aliás, e muitas distintas mulheres. Esse era o grupo daquela igreja. Havia judeus? Sim. Havia gentios? E muitos. E muitos. Inclusive mulheres de alta posição na sociedade. Imagine para aquelas pessoas que... O que você está dizendo? Que o Messias, ele veio? O que é que os judeus esperam até hoje? A vinda do Messias. Só que eles, na cabeça deles, o Messias é diferente. É um Messias mais político. É mais como se fosse um rei mesmo na época de Davi. Davi era um rei, um governante. Era nesse sentido. Mas imagine eles saberem que ele veio.
E ele veio assim? Sim. E ali o Espírito Santo fazer como ele fez lá em Filipos, quando ele abriu o coração daquela mulher chamada Lídia, para que ela cresça no Evangelho. Assim, o Espírito Santo abriu o coração daqueles judeus, daqueles numerosos gentios e daquelas distintas mulheres para a fé no Evangelho. Então você já vê que uma igreja já começa com muita gente e gente diferente uma das outras. E essa é a marca da igreja, é judeus e gentios. Hoje, é claro, como a igreja está espalhada pelo mundo inteiro, né, há certamente uma minoria de judeus na igreja. A maioria, sim, é de gentios. Né? Talvez até alguns de nós aqui estejam numa linhagem judaica e nem saiba. Mas o importante é o quê? Que nós estamos em Cristo, e se estamos em Cristo, nós estamos em Deus, nosso Pai. Nós vemos aqui, no início, a igreja, olhando desde o início, lá de Pentecostes para cá, a igreja no início era composta majoritariamente por judeus, tanto judeus hebreus como judeus helenistas, que era o judeu que tinha fala, que tinha, às vezes, um nome e que tinha outra cidadania. O próprio Paulo e Silas, eles eram cidadãos romanos, irmãos sabem, né? Eles eram romanos também. Mas aí ele foi crescendo e foi abrangendo mais cidades e mais pessoas foram sendo recebidas na igreja. Então, uma lição que nós podemos tirar, meus irmãos, é o seguinte: o fato de a igreja em Tessalônica estar unida e em comunhão com Deus e com Cristo já mostra que a fé cristã é, por natureza, distinta das religiões, inclusive, aliás, das outras religiões, inclusive da religião judaica. Então, o que é que Paulo quis mostrar aqui? Que a igreja, mas ela é distinta da religião pagã, qualquer que seja. Ela contém igreja distinta também da religião judaica. Tem alguns elementos de contato? Tem, mas ela é distinta da igreja, aliás, é distinta da sinagoga, como também é distinta do templo pagão. A igreja é um povo diferente desses dois. E por causa disso, a igreja ela tem que se proteger, meus irmãos. Tem que se proteger de doutrinas que são de caráter pagão ou de caráter judaizante. Então, aquilo que tem relação com paganismo, que tenta ali acrescentar, diminuir ou deturpar o que as escrituras ensinam, qual deve ser a nossa atitude? Não, obrigado. E se for judaico? Olha, quer estudar hebraico? Eu recomendo. Quer conhecer a cultura judaica? Pega livro, pega enciclopédia, estuda. Mas chegar e dizer assim, quero circuncidar meu filho. Eu digo, não precisa. Eu quero observar o Shabat. Não precisa. Nada disso é preciso. Na época lá de Paulo, muitos deles ali em Jerusalém, eles seguiam essas práticas. E quando alguns judeus disseram, não, mas o gentio tem que se circuncidar também, observar essas coisas, Paulo, Barnabé e outros foram lá a Jerusalém, e os apóstolos Pedro, João e Tiago, que não era apóstolo, mas era como se fosse assim, o presidente da igreja de Jerusalém, disse, não é necessário. Então, uma coisa é você utilizar aquilo que é de conhecimento histórico, cultural, né, religioso, judaico, para ter o seu conhecimento, para você até poder chegar e conversar com uma pessoa dessa e evangelizar. Mas adotar práticas judaicas, e você sabe que hoje em dia no Brasil tem diminuído mais, mas teve uma época que era demais. As pessoas achavam que por estarem usando, né, o talit, né, o manto, o kippá na cabeça, outra coisa que desse ela uma aparência de judaica, é como se fosse mais santos. Isso não tem santidade nenhuma. Não tem santidade nenhuma.
Paulo deixou muito claro. A circuncisão não é nada, e a incircuncisão nada é, mas sim o ser uma nova criatura. Então, meus queridos, essa é a aplicação que eu também faço e quero terminar. Lembrando que tudo isso é só a nossa introdução à carta. Então, é mais um tom informativo mesmo, a nossa mensagem de hoje. Olhando para a saudação, ela ainda termina com duas palavras que eu quero que você note bem. Está lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 1. O que tem ainda mais nesse texto para a nossa edificação? E só está só na saudação, irmãos. Tudo isso está na saudação. Então, você vê como você pode minerar a Bíblia, né, escavar a Bíblia e você tirar muitas coisas preciosas dela. A saudação de Paulo, Silvano e Timóteo contém duas bênçãos, que é a graça e a paz. A graça era uma maneira que os próprios gregos eles usavam nas cartas deles. Ou seja, quando um grego escrevia para um outro grego, ele colocava graça. Então, Paulo está fazendo o mesmo, porém com uma diferença. A graça que Paulo está desejando não é só aquela saudação de você querer que outra pessoa, né, se sinta bem, esteja bem. A graça que ele está apontando que vem de Deus o Pai para aquelas pessoas. Ou seja, Paulo está dizendo assim, ó, o meu desejo, meus irmãos, para vocês é o desejo que o próprio Pai tem, de que vocês recebam graça. E paz, os judeus eles também saudavam os outros judeus com a paz. Você sempre vai ver o próprio Jesus, quando ele chega em algum lugar, ele diz o quê? Paz seja convosco. E aqui Paulo está usando a paz também para mostrar o quê? Que essa paz que ele deseja é a mesma paz que procede de Deus, o Pai, para nós em Cristo. Então a primeira coisa que Paulo faz é nos assegurar como crentes, assim como fez aos Tessalonicenses, que a graça e a paz que provém de Deus, através de Cristo, são bênçãos que Deus destinou a nós como igreja. Então, meus queridos irmãos, partindo para a conclusão, o que é que nós podemos dizer? Podemos dizer que a introdução a essa carta, meus irmãos, é apenas para nos dar uma visão de como é que foi fundado, como é que foi iniciado aquele trabalho. Você vê aqui que a gente falou de Paulo, Silvano e Timóteo. Vimos aqui que um homem como Paulo, um homem da estatura espiritual dele, entende que não é o ofício, não é um título, não é uma função que você faz que torna você importante para as outras pessoas. É o que você é em Cristo. E ele não precisou defender o seu apostolado porque não havia nenhuma pessoa ali questionando maliciosamente o chamado de Deus na vida dele. Mas ele também reconheceu que todo aquele que serve a Cristo merece ser mencionado, é digno de menção. Por quê? Porque ele não fundou aquele trabalho sozinho. Ele sabe de quantas pessoas se dedicaram ali para que aquela igreja ela fosse fundada. Nós vimos também que uma igreja, ela, por sua própria característica, ela é o quê? Ela é uma reunião de pessoas que se reúnem com regularidade, que estão sabendo do que Cristo, sabendo sobre Cristo, crendo em Cristo e procurando seguir os ensinamentos de Cristo também em sua vida. Sabemos que ela é distinta dos pagãos, que ela também é distinta dos judeus, embora ela una judeus e pagãos sob um Deus e um Cristo, e que também elas vivem tendo certeza da graça e da paz de Deus em sua vida. Então eu espero, meus irmãos, que essa introdução ela tenha um tom um pouco mais informativo, como eu falei, nos ajude a gente ter uma visão mais clara do que a igreja, do valor que a igreja ela tem. Para Deus, talvez, como homens, nossos olhos eles sejam treinados a enxergar aquilo que está faltando na igreja. Aquilo que ficou a desejar na igreja. Aquilo que a igreja deveria estar fazendo. Enfim, nossos olhos muitas vezes são ágeis
como olhos de águias para identificar essas coisas, mas lentos, quase míopes, para enxergar aquelas coisas preciosas que a igreja ela é e pode ser se cada dia mais ela crescer na graça e no conhecimento de Cristo. Lembrando que todos nós ainda estamos naquele processo chamado santificar, e que Paulo ele tinha uma regra que ele também seguia, acho que vale a pena para a gente. Esquecendo-me das coisas que para trás ficam, e correndo para as que estão diante de mim, persigo o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo. Porque por Cristo, meus irmãos, fomos conquistados. Então, que as próximas exposições elas sejam ainda mais claras, mais vigorosas, se nosso Deus assim o quiser. Vamos orar, agradecer a Ele. Querido Deus, nosso Pai e nosso bendito Salvador Jesus Cristo, nós queremos, Senhor Deus, louvá-lo por aquilo que o Senhor fez na nossa vida, na cruz. Agradecer ao Deus que a tua igreja, Deus, com todas as dificuldades que ela tenha, as deficiências na fé que precisam ser corrigidas, ó Deus, às vezes levam a vida inteira, Senhor, para a gente se corrigir completamente das coisas que a gente ainda precisa, Senhor. Mas é muito bom saber, Deus, que o Senhor está cuidando de cada um de nós com um amor do que as de Paulo, Silas e Timóteo pelos Tessalonicenses. E nós sabemos que esse amor e essa ternura que o Senhor colocou no coração daqueles 3 servos, Deus, é a mesma que o Senhor pode colocar no nosso coração uns pelos outros. Que o Senhor edifique essa igreja, Pai, na fé, na esperança e amor. Nós vamos falar dessas coisas também mais para frente. E que essas 3 bases, a fé, a esperança e o amor, possa marcar essa igreja, essa congregação aqui em Maranguape. E que nós, ó Deus, possamos, pela tua graça, Deus, pelo teu poder, talvez repercutir, Senhor Deus, a diferença que o Evangelho fez uma vez que entrou na nossa vida para outras pessoas, especialmente para as pessoas que nos conhecem. Eu peço que o Senhor abençoe a cada um de nós e que na tua paz e na tua graça possamos viver, estando certo de que nós temos um Pai no céu, um Senhor no céu, um Espírito que está conosco. Deus, temos uma só fé, um só batismo, como igreja somos um corpo, e que o Senhor seja glorificado na vida de cada um de nós. É o que eu peço e agradeço a Ti, ó Pai, no nome de Jesus, nosso Senhor. Amém.